sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai falar agora sobre os elementos que compõem uma circunferência. O que é circunferência? Circunferência é a reunião de pontos equidistantes a um único ponto. Ponto este denominado como centro. Então, no desenho que vocês estão vendo aí, é toda essa linha azul aqui, tá vendo? Tudo isso é circunferência, porque a linha azul está na mesma distância dessa bolinha aqui do centro, que está meio apagada. Vou fazer aqui para ficar um pouquinho mais forte. Aquela bolinha ali chamada centro O, ok? E quais são os elementos que compõem a circunferência? São muitos. Não, nem tantos assim, mas são alguns. Esses elementos a gente vai dar o nome, o primeiro nome que eu vou chamar é o de raio. Raio, tipo aquele de trovão assim, tipo... Então, chamamos de raio o segmento de reta que sai do centro em direção à extremidade da circunferência. Então, aqui é o nosso centro O, o segmento de reta que sai daqui para cá, certo? De O até A, classificamos como raio. Então, um dos nossos raios a ser visto aqui é o do ponto O para o ponto A. Outro raio que se apresenta é o do ponto O para o ponto B. Tá vendo? Ele sai do centro para a extremidade. O, B, certo? E um outro raio que se apresenta... Vou colocar aqui do lado. Não vai dar não. O para B. E o outro que se apresenta é do ponto O para o ponto E. São os que a gente enxerga ali, ó. Todos esses elementos aqui são considerados como raios, sempre do centro para a extremidade. Fabrício, o raio sempre começa com a letra O? Se o centro se chamar O, sim. Na verdade, o raio sempre começa com a mesma letra. Seja O, P, Q, U, não interessa qual seja a letra que denomina o centro, mas sempre vai começar com a letrinha do centro. O segundo elemento que eu quero comentar é o elemento CD, que a gente vai chamar de corda. Corda. O que é uma corda, gente? Corda é uma linha com início e fim, certo? Na circunferência não é diferente. Classificamos como corda a linha que une dois pontos pertencentes à extremidade da circunferência. Então, o ponto C e o ponto D, esses formam uma corda. Ponto C, D. Outra corda apresentável ali para gente é do ponto B ao ponto E. É outra corda que se apresenta, ó, do B ao E. Então, duas cordas apresentadas. Então, o primeiro elemento é o raio, do centro para a extremidade. O segundo elemento é a corda, que é unindo dois pontos pertencentes à extremidade. O terceiro elemento que a gente vai falar aqui é o chamado diâmetro. Diâmetro, ok? O que seria o diâmetro? Diâmetro é a linha, o segmento de reta que une dois pontos pertencentes à extremidade da circunferência, mas que passa pelo centro. Então, chamamos de diâmetro a mistura de corda com raio, ok? Ele tem as características de uma corda e também tem as características do raio, porque o raio passa pelo centro e a corda une os pontos que pertencem à circunferência, os pontos da extremidade, certo? Então, o único diâmetro que aparece para a gente é de B ao E. Esse é o nosso diâmetro, certo? BE é o nosso diâmetro, já escrevi ali embaixo, tá bom? Então, esses são os três elementos que eu gostaria de fixar aí para vocês. Os elementos da circunferência são raio, segmento de reta que sai do centro para a extremidade da circunferência, corda, segmento de reta que une dois pontos pertencentes à circunferência, e diâmetro, que é a mistura do raio com a corda, segmento de reta que une dois pontos pertencentes à circunferência e que passa pelo centro, tá bom? Ah, outra característica, já ia esquecendo, o diâmetro, ele mede o dobro do raio. Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Observa aqui, ó. Se do O ao A vale 5, então significa que todo raio valerá 5, ok? Significa que do O ao B também vale 5, daqui até lá, não é? E também significa que do O ao E também vale 5. Afinal de contas, os raios têm as mesmas medidas, todos eles são iguais. Então, se do O ao A vale 5, do O ao B vale 5 e do O ao E vale 5. Porém, o diâmetro é do B ao E. São os dois raios juntos. Quanto é que mede o diâmetro? Vou botar de caneta preta. Ele mede o dobro do raio.
Se o raio vale 5, o diâmetro vale 10. Se o raio vale 20, o diâmetro vale 40. Se o raio vale 100, o diâmetro vale 200 e assim por diante. Ok, pessoal? Tchau, tchau.